Vamos falar sobre a política no Brasil Imperial. Quando Dom Pedro I abdicou do seu trono por conta das pressões, o herdeiro do trono tinha só 5 anos. Como ele ainda não tinha idade para governar, uma regência trina governou o Brasil. A regência trina eram 3 pessoas governando, e assim começou o período regencial. Os grupos políticos que antes tinham se unido contra Dom Pedro I, depois que ele abdicou seu trono, voltaram a defender seus diferentes interesses. O período regencial ficou dividido em 3 grupos: os liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Os liberais moderados eram os caras com dinheiro. Eles eram proprietários de terras e eles queriam manter o império. Ou seja, eles queriam um rei governando, mas eles também queriam ocupar cargos e ter poder, igual ao rei. Os liberais exaltados eram aqueles caras que queriam mais igualdade. Não queriam apenas uma pessoa governando, no caso, o rei mandando em tudo. Eles queriam mais igualdade, queriam que cada território tivesse sua própria autonomia, ou seja, que eles fossem donos de si. Os restauradores queriam que tudo voltasse a ser como era antes. Eles queriam Dom Pedro I de volta ao poder. Eles eram portugueses que queriam um português no comando de novo. Eles começaram a perceber que a regência trina não daria certo, porque eram 3 pessoas com pensamentos diferentes no poder e isso nunca poderia dar certo. A partir daí, foi aprovado o Ato Adicional de 1834, que modificou a Constituição de 1824, ou seja, tentando amenizar aquele poder centralizado. Algumas mudanças foram: os conselhos provinciais foram transformados em assembleias legislativas provinciais, onde podiam criar leis e controlar gasto. O Conselho do Estado, que foi criado pela Constituição de 1824 e era controlado pelo rei, deixou de existir. A regência trina foi substituída pela regência una, e então, a cada 4 anos teria eleições. Depois dessas modificações, aqueles 3 grupos do início do vídeo, os liberais moderados, liberais exaltados e restauradores, se dividiram em 2. Os progressistas, que continham moderadores e exaltados, e regressistas, que eram os restauradores. Os progressistas apoiavam um poder descentralizado. Já os regressistas queriam ao contrário. Eles queriam que o poder centralizado continuasse, que o rei continuasse com seu poder. Os donos de escravos e donos de terras estavam assustados com o episódio de descentralização que ocorreu no período regencial. Principalmente por conta das revoltas, começou a ser discutido a volta da autoridade monárquica, ou seja, queriam um rei de volta. Colocaram um menino, Pedro de Alcântara, no poder, mesmo tendo apenas 14 anos. O correto era assumir com 18. Por conta dessa antecipação, tivemos o golpe da maioridade.